Nosso texto base é Lucas, capítulo 12, do 22 em diante. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós vamos meditar um pouquinho nesta noite, e esse texto aqui, que Jesus mesmo está falando, parece tão atual, né, gente? Eu estava lendo esse texto, estava pensando como parece um texto escrito para nós hoje, porque esse texto está falando da nossa correria, do estresse, da ansiedade do dia a dia. Não é isso que esse texto está falando? E é interessante que Jesus, ele sabia, né, que muitas vezes essas coisas, elas nos tiram a paz, elas nos tiram do centro da vontade de Deus. Porque parece, né, que o estresse, a ansiedade é a doença do século, né? A depressão. E o que leva à depressão? É justamente essa coisa de você querer, de você tentar e você não conseguir, e aquilo vai, né? E o estresse é a marca registrada da nossa geração. Hoje em dia está todo mundo estressado. Você conversa com as pessoas estão sempre estressadas. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo que tudo é muito frenético, né? O nosso dia a dia é frenético, nossa vida é tão frenética, a gente tem tanta coisa na cabeça, né? Não é assim, irmãos? Hoje é sábado. Como foi a sua semana? Teve um feriadinho aí essa semana, né? Foi um pouquinho mais light, mas eu tenho certeza que se eu perguntar para cada um aqui teve muitas preocupações durante essa semana. E coisas e preocupações ainda de coisas que vão vir, que vai acontecer, né? Preocupações que ainda, nós estamos no final do ano, tem gente já preocupada com coisas do ano que vem. Porque a nossa mente parece que ela entrou na era da internet, em que tudo tem que ser rápido e tudo tem que ser urgente, e nós estamos nesse processo. Então, parece que esse texto de Jesus tentando nos acalmar um pouco, tentando dizer, gente, calma, calma. Você está correndo demais, você está se preocupando demais. Calma. Por quê? Porque vocês têm alguém que cuida de vocês.
Vocês têm alguém que ele é poderoso para dar o que vocês necessitam. E o que acontece, irmãos? Nessa ânsia nossa, muitas vezes nós esquecemos mesmo que nós temos alguém que vai nos cuidar, que vai nos sustentar, porque nós estamos, como diz o texto, igual aos gentios, né? Igual as pessoas do mundo, correndo atrás, e nós estamos esquecendo aonde é que nós devemos ter a nossa mente, o que deve ocupar a maior parte da nossa mente. Então, esse texto aqui é muito atual para os nossos dias, porque nós vivemos assim. Nós vivemos num estresse gigantesco. E aí, Jesus vem com essa palavra e ele diz, olha, gente, eu fico imaginando Jesus ali para os discípulos, olha, você tem que, né, hoje em dia, respira. É mais ou menos assim. Isso é realmente a nossa vida hoje. Eu falo para eles, meu Deus, parece que não é mais o dia 24 horas, né? Gente, a semana passa voando, parece que foi ontem que eu estava dando estudo, já é sábado de novo. Está acabando esse ano a gente não viu passar, eu ao menos não vi passar. Até nós estávamos chegando aqui, eu falei para eles, não sei o que está acontecendo, mas parece que as pessoas não estão mais tão motivadas nem para a Copa e nem para o Natal, né? A gente não vê aquela empolgação. Nós fomos para Campinas, geralmente você vai no shopping, já é aquela bela decoração, não está decorado, mas nada assim, né? Como antes, aquela super decoração, nada mais. Parece que o povo está meio... E uma das coisas que nos leva ao cansaço é isso, irmãos, é que tudo está muito rápido, a gente não consegue mais parar. Então, Jesus está dizendo aqui, olha, gente, vocês precisam se acalmar. E ele diz assim, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Qual é a nossa apreensão do dia a dia? Qual é a nossa luta do dia a dia? Não é exatamente isso? Para nós ter o nosso sustento e para a gente ter uma vida um pouco melhor, né? Nós ter uma condição um pouco melhor, não é essa a nossa correria? É para isso que a gente trabalha. Para ter a comida e para ter uma vida com conforto, digamos assim, um pouco mais confortável, um pouco mais, para a gente dar para os nossos filhos algo mais confortável. E parece que Jesus, ele está vendo isso, e ele fala assim, por que vocês estão tão apreensivos? Mais é a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Jesus traz um pouquinho da realidade, olha, nessa ânsia de vocês, nessa preocupação de vocês estão esquecendo de viver, que a vida é mais importante, e vocês estão deixando de lado viver, e vocês estão deixando de lado também de ser gratos por aquilo que vocês têm. O corpo é mais do que as vestes, quer dizer, pare e pense um pouquinho, desliga um pouquinho. Então, é isso, irmãos, que a gente precisa realmente. Tem horas que nós precisamos, puxa vida, eu estou realmente vivendo, ou eu estou como uma máquina, só produzindo, só produzindo, só produzindo. E a gente não se toca, irmãos, nós estamos vivendo num tempo assim, que parece que nós nos tornamos máquina, é só produção. E nós não paramos para viver a vida, para aproveitar um pouco da vida. Quanto tempo faz que você não olha, para olhar a lua, as estrelas, um pôr do sol? Criação, irmãos, coisa simples. Mas eu não consigo tirar férias. Eu não consigo viajar. Não, mas tem coisas que faz parte da vida que não se precisa de dinheiro. Deus já deixou para nós um belo pôr do sol, um belo amanhecer,
Deus já deixou isso para nós. Nós não precisamos gastar dinheiro para viver as coisas bonitas. Mas nós estamos num frenesi tão grande e a nossa preocupação é tanta que nós esquecemos de viver. Que coisa, né? Nós estamos tão preocupados com a vida e estamos esquecendo de viver a vida, de aproveitar a vida, de aproveitar isso que Deus nos deu, esse tempo que Deus nos deu aqui, porque nós estamos entrando nesse ritmo do mundo, nesse ritmo maquinal do mundo, que nos faz nos tornar máquinas. Então, Jesus está dizendo assim, ó, calma, põe o pé no freio, vamos acertar as coisas. E aí ele começa a falar, então, das aves, e ele coloca aqui os corvos, né? Que não semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro. Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Olha só. Qual o valor que nós temos diante desse Deus que cuida das aves? Ele é o criador das aves, ele cuida delas, mas ele é o nosso criador também. E se o mesmo criador, ele se preocupa em dar comida para as aves, ele não vai se preocupar conosco? Qual é o valor que nós temos para Deus? É muito maior, porque Jesus morreu na cruz, não foi pela criação, pelas aves, mas foi por nós. Então, Jesus traz de volta, ó gente, vocês estão perdendo o controle, vocês estão correndo demais, mas espera, vocês têm alguém, vocês têm um valor tremendo para Deus. Então, vocês precisam parar um pouquinho. Aí ele coloca, e qual de vós sendo solícito, tem alguma outra tradução ali? Outra palavra em vez de solícito? Ansioso. Então aqui ele diz, e qual de vós sendo ansioso? Solícito e ansioso é a mesma palavra. Pode acrescentar um côvado, quer dizer, qual de nós, com toda a ansiedade nossa, a gente consegue fazer a gente crescer na estatura? Além de nós mulheres que botamos um saltinho de vez em quando para ficar um pouquinho maiores, eu acho que não tem, né? Como a gente conseguir crescer, né? Sem subterfúgio nenhum, né? Quem aqui consegue ficar mais alto? Mesmo com toda a nossa ansiedade, a gente não consegue. E ele diz assim, pois se nem ainda podeis as coisas mínimas. Quer dizer, para Deus, você acrescentar um côvado à sua altura é coisa mínima. É coisa de nada. Então, assim, Jesus está dizendo, vocês estão ansiosos por coisas que vocês não podem resolver. E vocês estão aí perdendo tempo com coisas que vocês não podem resolver. E aí ele fala assim, considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não enfiam. Novamente ele fala da criação. E agora ele dá o exemplo de uma flor. Todos nós aqui conhecemos lírio, né? É uma flor linda, maravilhosa. Ela é cheia de detalhes. Como eu gosto muito de flor, eu presto muita atenção. Você pegar um lírio, você ficar olhando, ela tem muitos detalhes. No jeito que é o pólen, em toda aquela estrutura. Ele é cheio de detalhes. E aí Deus fala assim, olha, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Quer dizer, o homem, o rei Salomão, o rei que foi o mais rico sobre a terra, o rei que era, né, sinônimo de glamour, vamos colocar essa palavra, Deus está dizendo, olha, nem ele conseguiu chegar perto de uma flor que fui eu que criei, fui eu que fiz. Então, Deus está dizendo, olha, eu posso muito mais do que qualquer riqueza possa dar. Eu sou o Deus que posso dar muito mais coisas do que qualquer riqueza terrena possa dar para vocês. E se nós formos ver lá em 1 Reis 10, do 4 em diante,
para nós entendermos como era Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia a casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: foi verdade a palavra que ouvi na minha terra, das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim, e os meus olhos ouviram, e eis que não se disseram metade, sobrepujante em sabedoria e bens e fama que ouvi. Este era Salomão, irmãos. A rainha de Sabá veio porque ouviu falar de Salomão, da grandeza, e ela veio conferir, e ela ficou assim, ó, abismada de ver até a maneira que os criados eram, as roupas que os criados de Salomão usavam. E Jesus faz referência aqui. Olha, Salomão foi tudo isso, foi esse rei que deixou a rainha de Sabá sem palavras, mas ele não se vestiu como um lírio que eu criei. Então, irmãos, e aí ele termina dizendo assim: e se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. E é isso que Jesus está falando aqui. O que nos falta para nós acalmar o nosso coração? O que nos falta para a gente realmente descansar no Senhor? Fé. A nossa pequena fé é que faz a gente ficar ansioso e preocupado, porque a nossa fé é pequena. Nós não conseguimos ver, nós não conseguimos parar, como eu falei, e olhar para a natureza e ver Deus criou tudo isso, e Deus cuida de tudo isso, e Ele me criou também, e Ele com certeza vai cuidar de mim, assim como Ele cuida da sua criação. Porque a nossa pequena fé não consegue descansar em Deus. A gente é que não consegue chegar diante de Deus e dizer: Senhor, ó, o meu problema é esse. Está aqui agora, o Senhor resolva para mim. E descansar, né? Ir para casa e deitar na cama e dormir a noite toda. Quem aqui consegue fazer isso? Não, mas o problema eu deixei para Deus, então eu vou descansar porque Ele vai cuidar. Será que a nossa fé consegue ser assim? Será que a gente consegue fazer isso? Ou a gente deita na cama e aqui começa: mas se eu fizer assim, e se eu tentar por aqui, e se eu for mais assim, e, né? A gente vai tentando achar meios para resolver aquele problema que, teoricamente, a gente acabou de dar para Deus resolver para nós. A gente já está pegando de volta o problema e tentando resolver. Uma das coisas que isso acontece, irmãos, além da nossa pequena fé, é esse estresse que Jesus mandou nós respirar fundo. Porque essa correria do dia a dia e essa vida que nós levamos hoje de internet, de que as coisas são rápidas, nós também queremos que Deus haja na mesma velocidade na nossa vida. Que assim como a gente clica no Google e em segundos já aparece o resultado daquilo que a gente procurou, nós queremos que Deus haja assim também. Eu acabei de orar, eu quero que quando eu sair da porta da igreja, Deus já resolveu o meu problema. E se Deus agisse assim, irmãos,
Se Deus agisse assim, ninguém mais tinha fé na terra. Se Deus resolvesse os nossos problemas assim, ó, a fé já não existiria mais. Porque o que é fé? O que é fé? É crer no que não existe. O que é fé? Tem a descrição lá em Hebreus do que é fé, mas o que você entende por fé? Das coisas que não se vê, mas se esperam. Se Deus resolvesse os nossos problemas na hora, a gente não ia esperar. Como que a gente ia exercer a nossa fé? É isso, é tudo um aprendizado. Então, a fé, ela precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos exercitar a fé. E exercitar a fé é dizer, Deus, o meu problema é esse, e eu confio em Ti para resolver esse meu problema. E aí, como a Diane falou, eu não estou vendo o problema sendo resolvido, mas eu estou esperando, crendo que ele vai ser resolvido. Porque a minha fé me faz crer. Eu não estou vendo. Eu saí, o problema não foi solucionado. Passou um dia, o problema ainda não foi solucionado. Passou um mês, o problema ainda não foi resolvido. Mas eu estou crendo que Deus está olhando o meu problema. Isto é fé. Como anda a nossa fé? Será que nós estamos que nem esses que Jesus disse, homens de pequena fé? Como anda a nossa fé? Como anda a nossa esperança de que Deus está cuidando de nós? Deus está cuidando de nós. Você tem sentido o cuidado de Deus sobre a sua vida? Irmãos, porque às vezes Deus está cuidando e nós nem percebemos o cuidado de Deus. Porque nós estamos tão distraídos e preocupados com as coisas desta vida, com a nossa correria, que nós não vemos Deus no cuidado diário nosso. E ontem, o Fernando teve uma experiência e eu gostei muito porque parece uma coisa boba, mas ele falou assim, foi Deus, porque eu nunca faço assim. O Fernando, ele almoça aqui na igreja, né? Então, ele veio almoçar e depois ele tem um colchão ali atrás que ele trouxe para ele dar uma cochiladinha na hora do almoço. E eu não sei por que cargas d'água, ele disse que o melhor lugar para dormir aqui na igreja é dentro do banheiro ali atrás. Só o Fernando, né? O Fernando... E ele pôs o colchão ali, ele falou, mãe, eu sempre ponho o colchão e deito, eu nunca vou fazer outra coisa, eu sempre... viro o colchão e deito. E ontem, ele pôs o colchão e foi fazer outra coisa. E quando ele voltou, ele pisou no colchão, tinha uma aranha desse tamanho em cima do colchão. Ele mandou foto para nós, uma aranha horrível, com certeza venenosa. Né? Ele falou assim, aí eu não consegui mais dormir, porque eu matei ela, mas daí eu não consegui... Irmãos, parece uma coisa simples, só que o Fernando teve a visão correta. Ele falou, mãe, foi Deus que me livrou. Foi Deus, porque eu nunca faço o que eu fiz hoje. Eu sempre faço assim, faço e deito. Hoje eu fui fazer outra coisa e quando voltei eu pisei e aí a aranha se mexeu em cima do colchão e eu vi ela. Porque ela ficou bem camufladinha com a cor do colchão. Só que daí na hora que ele pisou no colchão, ela mexeu e ele viu. É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Mas, irmãos, se nós não tivermos a visão correta, nós não vamos ver o cuidado de Deus. Nós vamos dizer, puxa, bem na hora do meu descanso, esse bicho veio aqui me perturbar. Nós precisamos ter a visão correta do cuidado de Deus. E Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de nós. Mas muitas vezes nós não estamos percebendo. Porque o estresse, a ansiedade do dia a dia tem sugado nós de ver o cuidado de Deus sobre nós. E quando Deus mostra o seu cuidado, nós ainda não damos a Ele a glória pelo seu cuidado. Nós achamos, foi o acaso, foi no sorte.
Ah, foi sorte que... O Fernando podia dizer. Ah, foi sorte de eu ver a aranha. Né? Não, foi Deus cuidando. É isso, irmãos, que nós precisamos prestar atenção. Então, nós precisamos de fé. A fé é a chave para a gente vencer. É a chave para a gente poder descansar em Deus. É a chave para a gente dizer, Senhor, o meu problema está aqui, ó. Eu não consegui resolver, resolve o Senhor agora para mim. Então, nós precisamos da fé. A fé é essencial no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando a gente pensa em fé, a gente pensa em fé só no lado espiritual. Ah, eu preciso de fé para crer no sobrenatural de Deus, eu preciso de fé. Não, nós precisamos de fé para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Nós precisamos de fé para que Deus venha e cuide de nós no dia a dia. Então, às vezes nós somos assim, homens de pequena fé. E aí Jesus diz assim, não pergunteis por que haveis de comer, ou que haveis de beber, ou andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Jesus está dizendo assim, olha, você está ansioso, estressado, inquieto, correndo de um lado para o outro, preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com as preocupações deste mundo. E você está indo pelo lado, mesma coisa que os gentios fazem, que a preocupação deles é só aqui, é só com essa vida. E você está esquecendo que o vosso Pai, que Deus, Ele sabe de todas as suas necessidades. Deus sabe que nós precisamos comer, Deus sabe que nós precisamos beber, Deus sabe que nós precisamos vestir, Deus sabe que nós precisamos de uma casa, Deus sabe que nós precisamos de tanta coisa. Deus sabe, irmãos, das nossas necessidades. Ele sabe, mas parece que nós estamos esquecendo que Deus sabe daquilo que nós precisamos. E Ele está esperando a gente ter fé diante dEle para que Ele nos alcance. E aí Ele dá um conselho aqui, buscai antes o reino de Deus. E todas essas coisas, o que é essas coisas que vão ser acrescentadas? As nossas necessidades, aquilo que nós queremos e precisamos. Todas as coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. Quando nós fizermos o quê? Quando a gente buscar primeiro o reino de Deus. E agora eu pergunto, nós temos buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Nós temos buscado? Será que nós temos buscado mesmo? Será que as coisas de Deus são prioridade na minha vida? Ou elas são secundárias na minha vida? Se der, eu faço o meu devocional. Se der, eu vou orar. Se der, eu vou na igreja. É tudo se der. Ah, hoje eu tenho outra coisa para fazer, mais importante, né? Será que é em primeiro lugar as coisas de Deus na nossa vida? Será que nós estamos priorizando as coisas de Deus na nossa vida? Ou elas são secundárias? Qual tem sido a prioridade nossa? É engraçado que quando o problema nosso é bem grande, gigante, a gente não consegue resolver, aí a nossa oração é boa, né, irmãos? Porque a gente levanta da cama, lembra do problema e sabe que não tem como resolver, a gente ora. Então, como o texto que a Rafa fez o devocional dela, de Romanos, às vezes Deus permite os problemas, porque se Deus não permite os problemas, a gente nem ia orar. A gente passava a semana, o mês, o ano, até sem orar. Pode falar, Noel. Será que com toda essa ansiedade acaba diminuindo a nossa fé? Diminui a nossa fé, com certeza. Porque quando você está ansioso, até mesmo para orar, né? Você sente essa dificuldade, né? Que a ansiedade acaba nos atrapalhando com isso. Com certeza, a ansiedade nos atrapalha e muito.
É por isso, irmãos, a ansiedade nos atrapalha tanto que é por isso que Jesus deixou essa palavra para nós. Gente, calma com essa ansiedade. Pode falar, Rafa. Aconteceu uma coisa, a Manu chegou e a abelha picou ela ali na porta já. E aquilo me deixou ansiosa. Eu falei, ele tem alergia de abelha. Aí eu falei, vai dar alergia nela. Já pensei assim. E o irmão colocou a mão nela e falou. E aquilo me deu muita ansiedade. Quando ele falou, me acalmou. E a gente ficou no culto, serviu a ceia. Pois é, irmãos, nossa ansiedade faz a gente esquecer do Deus que nós temos, que cura, que cuida. Parece uma coisa boba. Eu não vou normalizar isso. Na hora ficou super vermelho e inchou. Digamos, picada de abelha é perigoso, ainda mais para quem é alérgico, é muito, muito perigoso para quem é alérgico mesmo. Mas o nosso Deus não tem impossível para Deus. Quer dizer, o irmão exercitou a fé na vida da Manu, né? E orou por ela, fez o que ele podia fazer. O que nós podíamos fazer num caso desses, além de levar a Manu no hospital? Orar, irmãos. Mas às vezes não passa na nossa cabeça, não, vou correr para o hospital, correr para o hospital. Passou na minha cabeça. Eu estava ansiosa. Com razão, né? Com razão, a gente fica mesmo. Então é isso, irmãos. Está vendo que a ansiedade, ela faz com que a gente não veja o cuidado de Deus. Ou a gente até esqueça do cuidado de Deus. Deus cuida de nós. Mas a nossa ansiedade atrapalha de ver o cuidado de Deus. E às vezes Deus permite, então, os problemas, as dificuldades, porque senão a gente não ora. A gente não busca Deus, a gente não prioriza as coisas de Deus. E aqui Deus está dizendo, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas de Deus. As outras coisas Deus vai acrescentar, porque Deus sabe das nossas necessidades. Jesus tinha acabado de dar o exemplo, olha, Ele cuida das aves, Ele cuida da flor. Deus, Ele cuida, Ele tem prazer em nos cuidar. Mas às vezes a gente não deixa Deus nos cuidar, né? Não é assim? Quem é pai aqui sabe, né? Às vezes a gente tem o maior cuidado com nossos filhos, mas às vezes eles não deixam a gente cuidar deles. Né? Eles não querem que a gente fique cuidando deles. Às vezes eles estão fazendo alguma coisa perigosa, a gente está lá, principalmente nessa idade que eles não têm muita noção do perigo, né? A gente está lá assim, ó. E eles estão lá empurrando a gente. Sai, está me atrapalhando aqui. E nós somos assim com Deus também. Deus quer nos cuidar, Deus quer nos proteger, mas às vezes nós estamos lá, Deus, para, Deus, me deixa. Eu quero tentar sozinho agora, Deus. E a gente é como as crianças, não vê o perigo de andar sozinho. Por isso que Deus disse, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu sei das limitações e necessidades de vocês e eu quero cuidar de vocês. Eu quero cuidar de vocês, assim como eu cuido das aves, como eu cuido da natureza, eu quero cuidar de vocês. Mas vocês precisam tomar a atitude certa para que eu cuide de vocês. Aí ele diz assim, não temas, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Jesus mostra que, olha, vocês estão tão preocupados, tão estressados, voltados só para este plano aqui, que vocês esqueceram que Deus tem algo bem melhor para vocês. Deus tem algo tremendo para vocês. Deus tem um reino para vocês. E vocês estão tão apegados a coisas aqui que têm tirado a paz de vocês e vocês não têm visto o que eu tenho feito por vocês. E aí ele diz assim, vendei o que tendes e dai esmola e fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouros no céu que nunca acabam, onde não chega o ladrão e a traça não rói. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo para a gente vender os nossos bens, ficar sem nada. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, olha,
utilizem melhor as coisas que eu tenho dado para vocês. Se preocupe uns com os outros. Dar esmola é ajudar quem? O necessitado, né? Aquele que precisa. Olha, vocês estão tão preocupados com outras coisas. Ó, se preocupem em ajudar o próximo, em atender o necessitado, em fazer coisas que vão contar pontos para vocês, não aqui, mas lá no céu. Quer dizer, saia e abra sua mente, pare de se olhar só para você. Existem pessoas que precisam de você, pessoas que precisam ao seu redor e você está só aqui, tapado, olhando só para um lado. Deus diz, amplie a visão de vocês, comecem a acumular tesouros lá no céu, onde realmente conta, onde não é algo que acabe, onde é algo permanente e que vai contar pontos para vocês. E nós estamos fazendo exatamente o contrário, nós estamos querendo acumular muita coisa nesta terra, estamos não acumulando coisas no céu, onde realmente nada pode roubar aquilo que nós fizermos lá para a nossa eternidade. Mas aqui o ladrão pode roubar. Nós estamos vivendo uma instabilidade política no Brasil que pode ser que nós venhamos perder os nossos bens, né? Já estão falando com o direito à herança, né? Cada coisa, meu Deus do céu. Aqui, quem trabalha, como aqui é todos pais de família, né? Posso falar. Vocês trabalham para ter uma casa, um bem, para quê, irmãos? Qual é a finalidade? Do nosso suorzinho diário. É para quem? Para os nossos filhos, não é? É para que os nossos filhos não venham sofrer o que a gente sofreu, né? Que eles tenham uma vida mais confortável do que a gente teve. É para isso que a gente trabalha. Para a gente deixar para eles algo. Aí agora, né, estão falando que direito à herança, não vai perder o direito à herança, quer dizer, quando você morrer, seu filho não vai ficar com seus bens. Vai pertencer ao Estado, né? Essa é a visão mesmo comunista. O Estado é dono de tudo. Então, nós estamos vivendo uma instabilidade. Deus está dizendo, olha, os bens de vocês estão tão preocupados, as coisas que vocês têm corrido tanto atrás nesta vida, eles são fáceis de ser tirados de vocês. Pode vir um ladrão, né? E levar. Pode vir alguém e tirar de vocês. Mas comecem a acumular tesouros lá no céu, onde isso ninguém pode tirar de vocês. E nós estamos, irmãos, esquecendo disso. Nós estamos acumulando muita coisa aqui na terra e nada no céu. Jesus traz para a realidade, não inverta. Inverta a situação, é no céu que você precisa acumular tesouro. É lá. Aqui, enquanto você estiver aqui na terra, eu vou cuidar de você. Eu sei as suas necessidades, eu sei do que você precisa. E eu vou te dar. Mas comece a acumular tesouros lá no céu. E aí ele diz aqui, termina o texto com um versículo que fala muito comigo. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E é uma grande verdade. Onde está o nosso tesouro, é onde está o nosso interesse, não é? Onde está o nosso tesouro é onde nós temos o cuidado, nós cuidamos, né? Se nós temos um tesouro, nós não vamos deixar ele à mostra, nós não vamos deixar ele, como diz por aí, dando sopa, né? A gente vai guardar bem, a gente vai cuidar, a gente vai manter ele seguro para que ninguém pegue. Onde está o nosso tesouro, também está a nossa alegria, muitas vezes. A gente tem uma facilidade de atrelar a algumas coisas à nossa alegria. Por exemplo, se eu estou bem financeiramente, sorrisos. Mas se eu estou com um problema financeiro, nossa, o mundo parece que vai cair. A pessoa vê na cara da gente o nosso sofrimento. Então, nós atrelamos a nossa alegria a coisas.
Por isso que esse versículo diz: onde estiver o vosso tesouro, ali também está o vosso coração. Se o nosso tesouro for meramente nessa vida, o nosso coração está meramente nessa vida. Nós não vamos olhar nas coisas do alto, nós não vamos procurar as coisas de Deus, porque nosso tesouro está aqui, nosso interesse está aqui. Muitas vezes a nossa confiança, quando nós temos um tesouro, nós colocamos a nossa confiança naquilo. Aquilo é minha segurança. Vamos colocar assim, a minha casa é a minha segurança, né? Eu não pagar aluguel me dá uma segurança. Eu tenho a minha casa como segurança. Então, onde está o nosso tesouro, o nosso coração está ali, a nossa confiança está ali, o nosso interesse está ali, o nosso cuidado está naquilo. Por isso que Jesus diz assim, olha, tome cuidado, porque onde está o teu tesouro, é inevitável o teu coração estar naquilo ali também. E onde está o nosso coração? Onde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? O meu e o seu tesouro tem que ser a nossa salvação, a nossa esperança do reino, a nossa esperança da eternidade com Deus. Esse deve ser o nosso tesouro. Porque se esse for o nosso tesouro, ali o nosso coração vai estar. Então nós vamos cuidar, nós vamos buscar, nós vamos ter interesse, nós vamos ter alegria, nós vamos ter confiança. Porque esse é o nosso tesouro. Então o nosso coração vai estar cheio das coisas de Deus, porque esse é o nosso tesouro. Então Jesus ele traz um alerta aqui nesse texto. Vocês estão ansiosos demais com essa vida e vocês não estão vivendo essa vida. Essa que é a verdade. A ansiedade de vocês está tão grande que vocês não estão vivendo essa vida que eu dei para vocês. Porque as preocupações têm tirado vocês de viver a vida, de gostar da vida, de se alegrar com a vida. E o coração de vocês tem se colocado em lugar errado, e vocês têm buscado muito dessa vida e vocês estão esquecendo de amontoar tesouros no lugar certo. Não é aqui que a gente acumula tesouro, é lá no céu. Então, o nosso tesouro deve ser isso, a nossa salvação, a nossa vida com Deus. Se nós entendermos que isso é o nosso tesouro, isso é o de melhor que pode ter na nossa vida, então, ali vai estar o nosso coração. Nessas coisas vai estar o nosso coração. E nós vamos buscar por essas coisas. Nós vamos realmente cumprir o versículo que Jesus diz, buscai antes o reino de Deus. Se o reino de Deus for o meu tesouro, eu vou buscar ele, sim, em primeiro lugar na minha vida. Então, irmãos, nós precisamos entender o que Jesus falou aqui para nós nesse texto. Há 2022 anos atrás, Jesus falou para os seus discípulos, olha, calma, vocês têm um pai que cuida de vocês, que sabe da necessidade de vocês, que sabe das aflições de vocês. Vocês têm um pai que cuida de vocês. Se acalmem, não fique como doido, preocupado com coisas terrenas. Se preocupem com as coisas celestiais, que as terrenas que vocês precisam, eu estou ali para cuidar e dar para vocês, conforme a necessidade de vocês. Tenham fé. Vocês precisam fazer com que a fé de vocês cresça. Vocês precisam realmente confiar que vocês têm um pai que cuida de vocês. Ele cuida da ave, ele cuida da flor e ele cuida de cada um de nós. O nosso tesouro precisa estar no lugar certo para que o nosso coração esteja no lugar certo. Nós precisamos, irmãos, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, para que então a gente sinta o cuidado de Deus na nossa vida.
e a gente seja grato pelo cuidado de Deus na nossa vida. Porque, às vezes, nós nem somos gratos pelo cuidado de Deus. De quanta coisa Deus tem nos livrado. De quantas. E nós nem agradecemos a Ele. Por quê? Porque o nosso tesouro está em lugar errado. Então, nós não vemos o cuidado de Deus nos cuidando em todos os detalhes. Em todas as coisas. Então, nós precisamos mudar. E como que eu sei? É só fazer uma análise. O que é meu tesouro? O que é o meu tesouro? O que está no meu coração que eu amo, amo, amo e amo? É fácil da gente descobrir onde está o nosso coração. É só descobrir o que é o nosso tesouro. Porque onde estiver o tesouro, ali está o coração. Então é fácil da gente saber onde está o nosso tesouro. Que nós possamos realmente colocar no céu a nossa esperança. E descansar em Deus. Descansar no cuidado de Deus. Nós não podemos mudar muitas vezes a situação. Nós não podemos mudar nada. A nossa ansiedade, o nosso estresse não vai surtir efeito. Mas colocar nas mãos de Deus, com fé que Deus vai resolver, aí sim, aí vai surtir efeito sim. Aí vai fazer toda a diferença na nossa vida. O estresse, ele só traz prejuízos, né, para a nossa vida. Essa semana, minha cunhada lá do sul passou mal, meu irmão pediu oração, que ela estava com problema de coração, né? E aí agora foi descoberto que o problema cardíaco dela já vem desde a infância, provavelmente, mas ela vive uma vida muito corrida, muito estressante. Ela passou por todo o estresse do Mateus, né? Tudo aquilo do Mateus, ela é a avó do Mateus, passou por todo esse estresse. E aí agora que ela começou a sentir dor no coração dela. E aí o estresse faz com que doa o peito. O estresse acelera o coração e aí esse problema cardíaco dela se manifesta. Então, o estresse só traz prejuízo. Prejuízo físico para nós. No nosso corpo. Então, Jesus está dizendo assim, ó, vocês não precisam ter prejuízos. Descansem em mim. Coloquem em mim os seus problemas, suas aflições, porque eu cuido de vocês. Não se prejudiquem a vocês mesmos. Eu cuido de vocês. Mas busquem o meu reino. Tenham fé, tenham confiança de que eu estou cuidando de vocês. E cuidado em onde está o tesouro de vocês. Que o nosso tesouro seja sempre o reino de Deus.